Olá, gente boa. Paulo Maués Corrêa, mais uma vez com vocês. Hoje a missão tem um quê de santificado, pelo menos para nós que moramos no Pará, especialmente na cidade de Belém. Hoje nós vamos prestar uma homenagem ao famoso Frei Daniel de Samarate e eu conto para prestar essa homenagem com a presença do meu amigo José Messiano Ramos, que é um pesquisador não só da história do Guamá, mas especialmente da história do Frei Daniel. Messiano, meu irmão, prazer imenso partilhar esse espaço aqui contigo para a gente bater esse papo a respeito dessa figura tão importante para a história do nosso bairro, da nossa cidade, mas que nem todo mundo conhece. Então, meu irmão, queria que tu te apresentasses e falasses por que da gente gravar esse vídeo para postar no dia 19 de 19. maio. A palavra é tua, meu irmão. Ok, Paulo, um prazer também, um abraço. É uma satisfação a gente estar conversando sobre o Frei Daniel, né? Muitos conhecem, mas também tem muitas pessoas que desconhecem a história do Frei Daniel, então é sempre uma satisfação falar sobre esse frade capuchinho, né? Que no dia 19 de maio completa 97 anos em que ele morreu, né? E a história dele está muito ligada ao bairro do Guamá, cidade de Belém, né? Então é um pouco disso que a gente vem contar hoje aqui nesse bate-papo aqui muito legal que a gente tá fazendo questão, né? Porque é uma data importante. O Frei Daniel tem uma importância muito grande para o clero paraense, apesar de ele não ser paraense, de ser italiano, né? Mas ele tem toda uma história. Boa parte da vida dele foi vivida aqui, muito intensamente. E aí eu acho que é importante que todos nós conheçamos, né? Não só pela a figura missionária em que ele representou, né? Mas também por todo um trabalho religioso, mas também de assistência àqueles que mais precisavam naquele momento histórico em que ele viveu. Legal, Messiano. Povo, para quem está em casa, esse é o canal Paulo Maués Corrêa, um canal preocupado com arte, cultura e educação. Está todo mundo convidado a se inscrever. Por favor, não deixe de ativar o sininho das notificações, deixar o seu comentário, o seu like, o recado para o Messiano, deixar aí, de repente, algum relato envolvendo a figura do Frei Daniel, não é, Messiano? Porque a gente sabe que ele passou a ser cultuado a princípio, uma certa religiosidade popular, mas que está em caminho no sentido de beatificá-lo. Já aconteceu a beatificação, Messiano? Ou como é que está esse processo, até onde tu sabes? Pois é um processo que já existe desde 1997, né? Foi feita essa conclusão que foi encaminhado aqui em Belém, que foi encaminhado para o Vaticano. Então esse processo ainda está em andamento, tem sido feito todo um trabalho de pesquisa, de averiguação por conta dos inúmeros relatos de santidade envolvendo a figura do Frei Daniel, né? Recentemente, em 2017, o Papa Francisco aprovou os atos de heroicidade do Frei Daniel, né, dentro desse processo de beatificação. Então, é um passo importante, né, para que se conclua daqui a algum tempo essa santificação essa beatificação e santificação do Frei Daniel, né? Então, basicamente, o processo ainda está nesta fase e se espera que logo, logo tenha esses resultados conclusivos. Legal. Messiano, conta um pouquinho da abdicação do Frei Daniel em relação a viver para os pobres e partilhar, né, do sofrimento dos pobres, porque ele também foi acometido por uma doença que, puxa, na época era fatal, né, era sentenciar a morte, né, a pessoa que Sim. recebesse o diagnóstico estava sentenciada à morte, né, então conta um pouquinho a respeito dessa postura dele que foi muito significativa a ponto de praticamente, puxa, comover toda a sociedade e
se desdobrar nessa visão dele como um santo popular, né? Eu acho que é importante frisar, Paulo, que o Frei Daniel ele foi um padre, um frade italiano. Então o nome dele, Samarate, né, tem a ver com a cidade natal com a cidade natal dele na Itália, na região da Lombardia. Ele veio muito novo aqui para o estado do Pará para ajudar no processo de catequização, né, das regiões aqui do Nordeste paraense, especialmente ali na região de Igarapé-Açu. Então, ele chegou aqui no estado do Pará, no momento em que estava tendo uma epidemia muito forte de febre amarela. Então, ele não ficou aqui no estado, foi para o estado do Ceará, para a cidade de Canidé, mais precisamente. Passou algum tempo lá, poucos meses, e em 1900 ele vem para cá, para esta região, precisamente num instituto que os frades capuchinhos tinham fundado nesta região aqui, na região de Santo Antônio do Prata, em Igarapé-Açu, e aí ele posteriormente vem a se tornar diretor deste instituto, né? E aí o Frei Daniel tem toda uma história, uma relação. Ele neste trabalho lá no Instituto Missionário, né, em que ele desenvolvia com muita maestria, ele é acometido por uma doença, como você falou, que na época não tinha cura, né, uma doença muito estigmatizada, que era a hanseníase. E aí, posteriormente, ele é obrigado a se instalar, a viver isolado, né, num único hospital de hansenianos que existia aqui no estado do Pará, que é o leprosário do Tucunduba, né, o abrigo dos Lázaros do Tucunduba, que fica hoje ali onde é o bairro do Guamá, né, uma parte do bairro do Guamá. Então a história do Frei Daniel, por isso que ela tem uma ligação muito forte com esta área e com esta região toda. Não só do Nordeste paraense, quando ele foi diretor do Instituto do Prata, mas também quando ele se tornou um capelão, né, da igreja dentro do leprosário do Tucunduba. E lá viveu e lá morreu. A história dele está muito imbricada com a história do bairro, né? Apesar dele ter morrido em 1924, dia 19 de maio, por isso que é importante a gente fazer essa live na a data de falecimento dele, né? Mas a história dele tá muito ligada ao bairro, muitas homenagens que foram feitas a ele posteriormente, né? Então, quem conhece o bairro do Guamá vai perceber um pouquinho dessas histórias que a gente vai falar também depois dessas homenagens que foram feitas a eles a ele no bairro do Guamá. Não, de outras regiões também, mas o nosso foco, né? A gente sempre tem pesquisado, tem feito nossas pesquisas históricas relacionadas ao bairro do Guamá. E, evidentemente, a Frei Daniel ele perpassa por essa história toda do bairro, especialmente no século XIX, no século XX, né, mais precisamente, quando a partir de 1914, ele começa a viver aí numa casa que foi construída para ele, dentro do leprosário do Tucunduba. Messiano, ele foi sepultado no cemitério da Ordem Terceira, né? Também Sim. no bairro do Guamá, né? E o que foi feito depois? Continua lá o corpo dele, ou houve um traslado? O que aconteceu, né? Pois é, poucas pessoas conhecem, né? Existe lá no bairro do Guamá, aqui no bairro do Guamá, porque nós estamos falando aqui do bairro do Guamá, eu continuo morando, nasci, me criei e continuo morando no bairro do Guamá. Então, muitas pessoas conhecem mais o cemitério de Santa Isabel, né? Mas de frente ao cemitério de Santa Isabel tem um cemitério pequeno, que é da Ordem Terceira de São Francisco, e lá que foi enterrado em 1924, né, o Frei Daniel. Anos depois, já na década de 80, se não me engano, 1980, nesse período, nesses anos aí, o corpo dele foi exumado, né, e uma parte está na igreja dos Capuchinhos e a outra parte dos seus restos mortais foram para a Itália, né, o seu país de origem. Messiano, me diz uma coisa, o túmulo dele continua sendo um local de visitação, de pessoas que são devotas dele?
Sim, no cemitério do cemitério da Ordem Terceira, até a década de 80 foi muito frequentado, muitos devotos colocavam as plaquinhas de graças alcançadas, né, década de 80, 90, mas posteriormente, com a transferência dos seus restos mortais para a Igreja dos Capuchinhos, aí se tornou um local de veneração, né? Então, se você hoje for lá, inclusive no pátio da igreja, você ainda vai perceber essas placas, e muitas delas em honra a Frei Daniel, por conta de toda uma crença em relação ao poder que ele tem de curar doenças e de fazer com que os seus fiéis alcancem as graças. Né? Tu já citaste antes que há várias homenagens ao Frei Daniel, né, envolvendo o bairro do Guamá. E aí, vou dizer para o povo que o Messiano me mandou algumas imagens, nós vamos compartilhar essas imagens com vocês, e aí ele vai comentando. Essa primeira imagem é do Frei Daniel. Percebam que ele já está com algumas marcas da doença, da hanseníase, especialmente as mãos em garra, né? Esta foto foi tirada dentro da capela do leprosário do Tucunduba. Eu falo leprosário, Paulo, porque essa era a denominação que era dada àquele período, né? Sim. Então, as casas os hospitais onde abrigavam os rancenianos eram chamados geralmente de leprosários. E dentro do leprosário do Tucunduba existia uma capela. Frei Daniel foi capelão durante muito tempo, praticamente toda a existência dele dentro do leprosário do Tucunduba era como capelão. Né? Então, essa é uma foto dele. Tem uma foto minúscula embaixo, lá já aparece já as mãos dele um pouco mais enfaixadas, né? Porque a doença, como ela não tinha medicamentos que as curassem, então eram feitos mais curativos, paliativos, né? Para que a doença fosse menos agressiva ao organismo, ao corpo da pessoa. Né? A, a, a segunda foto verifica que ele já tá de cadeira de rodas, né? Então ele já não consegue se locomover com muita facilidade, as mãos, os pés já estão enfaixados, né? E aí é uma capa de um livro que foi escrito em homenagem a ele, o Gigante do Prata, em referência ao trabalho dele apesar de ele estar aí como um ranceniano, né? Como atingido pela hanseníase, mas o Gigante do Prata é uma referência ao tempo em que ele foi diretor do Instituto Santo Antônio do Prata em Igarapé-Açu, que era uma colônia de catequização dos índios tembés daquela região ali, dos colonos que viviam naquela área. Então, o Frei Daniel atuou muito firmemente ali como diretor, conquistou muitas obras, muitos serviços, né, muitas benfeitorias para a região. Então, ele sempre foi um grande administrador, um grande articulador político, né? E um grande missionário, sempre preocupado ali com o desenvolvimento do trabalho missionário que eles se propunham, né? Os frades capuchinhos se propunham a realizar aqui nesta região. Então, essa foto aí faz referência ao trabalho dele como missionário, apesar dele estar aí aparecendo como uma foto na época em que ele estava no leprosário do Tucunduba. O leprosário do Tucunduba, Cristiano. Paulo, por curiosidade, era também chamado de abrigo dos Lázaros do Tucunduba, né, fazendo referência a São Lázaro, aí Sim. da Bíblia. Messiano, me diz uma coisa, até por ironia do destino, o Prata, essa região do Prata passou a ser também uma colônia, né? De rancenianos, Isso, não? exatamente, foi. É bem próximo à morte do Frei Daniel, o antigo Instituto do Prata, né, que tinha essa característica de ser uma área de catequização indígena e de colonos da região, em 22, se não me engano, ele se torna um abrigo para rancenianos também, chamado também de Hospital do Prata, o Leprosário do Prata, né, e que perdurou, né, durante muito tempo.
Aí até a década de 80, continuou ainda, até 86, se não me engano, continuou nas suas atividades, como Messiano, leprosário. Aí uma outra é, foto, né? essa imagem aí é de uma escola em homenagem ao Frei Daniel, né? Isso, é uma escola estadual no bairro do Guamá, é a escola mais antiga em funcionamento do bairro, a escola pública mais antiga em funcionamento. Infelizmente, ela está com um aspecto muito deteriorado, né? Todo um esforço aí da comunidade escolar. E aí aqui tem o nosso apelo também ao governo do estado para realizar as obras e os serviços aí para a melhoria das condições da escola. A escola não está funcionando agora, atualmente, né? Mas quando ela retornar às suas atividades presenciais, é importante que ela ofereça as condições, né? A diretora da escola, a professora Edna, é uma diretora muito atuante, muito esforçada, muito comprometida, né? Assim como todo o corpo de docente, corpo de funcionário, toda a comunidade escolar é muito envolvida, e é uma escola referência, né? Uma escola importante do bairro do Guamá. A, a, Algumas pesquisas que eu realizei do bairro mostra justamente um pouco, infelizmente o muro da escola a gente não consegue perceber assim toda a, o prédio na sua originalidade, né, como ele era no princípio. Essa parte aí ela não mudou muito, né, se a gente pegar as fotos antigas, com exceção do muro e desse frontispício que tem na frente, né, dessa fachada aí da entrada da escola, mas esse prédio original ele é muito parecido, né? E aí tem aquele prédio lá atrás, que depois tu deve mostrar um pouquinho também, ele já foi posterior, né? Mas é uma escola importante, eu acho que foi uma das mais importantes homenagens que foi feita ao Frei Daniel, no bairro do Guamá, né? Por conta da importância que a escola tem, né? Um espaço de formação, um espaço de educação, né? No bairro, né? E aí é uma escola que tem toda uma tradição, muitas gerações de pessoas, de moradores do bairro passaram por ela, né? Então essa homenagem ela é apropriada para para o Frei Daniel, uma figura que sempre foi muito comprometida, né, com os anseios da, da, da comunidade onde ele atuou, especialmente na área da educação, né? Seja no Instituto do Prata, viu, Paulo? Lá no Instituto do Prata, em Igarapé-Açu, ele ajudou a captar recursos para construir uma escola, né? Toda uma estrutura lá, quem conhece aquela região vai ver que é uma estrutura muito importante que foi construída ali. Então, o Frei Daniel sempre estava dedicado a essa questão educacional, né? E no leprosário do Tucunduba também não sei se já conhece, mas por curiosidade, existia uma escola também, né? Foi construído escolas naquela época. O Frei Daniel foi construída uma casa só para ele no leprosário do Tucunduba, viu, Paulo? Quando ficou decidido que ele iria se internar no leprosário, então eles construíram uma casa, né? A congregação, com o apoio do governo do estado, construiu uma casa simples de madeira, mas dentro dela, o Frei Daniel também sempre criava maneiras de incentivar a leitura, de comprar livros para que os jornais e ter revistas dali, sempre no sentido de fazer com que a comunidade que morava ali tivesse acesso a este conhecimento importante, né? Então, a história de Sim. Frei Daniel também está muito vinculado à educação. Então, foi uma homenagem muito pertinente, né, à escola Frei Daniel. O chamado, antigamente, era o grupo escolar. As escolas antigamente eram chamadas Grupo de grupo escolar escolar, é das né? antigas mesmo, Messiano. Messiano, Grupo vou mandar escolar um Frei beijo Daniel. aqui para a professora Edna, né? Diretora da Isso. escola, sempre foi muito acolhedora. Eu fui vizinho aí do Frei Daniel, né? Eu dava Uhum. aula na mesma rua, na Liberato, aí no Celina Anglada, tu sabes disso. Sim, sim. E era o destino de parte dos nossos alunos de lá, né? Que lá era Sim. fundamental menor e os Isso. meninos passavam para o fundamental maior e
tinham como destino, uma parte deles, como eu disse, o Frei Daniel, né? Então a gente sempre tinha um intercâmbio lá com a Edna, sempre muito atenciosa, muito carinhosa em receber a gente. Vamos ver o É, outro ângulo, né, Messiano? vamos ver, Da vamos ver. escola. Olha, aí aquele lá, aquela foto anterior é a vista pela Rua Liberato de Castro, né? E este daí é pela Rua Barão de Grapé-Miri, né? Aí a gente vê ainda o aspecto da escola que precisa, né, de uma revitalização, de toda uma reforma de serviços ali que melhore a condição interna e a condição externa também, né? Ainda tem muito lixo espalhado, aí você pode perceber na rua, né? Então tem pontos críticos de lixo que precisam ser retirados dali. Então é importante que a gente perceba isso e ficar atento a esse retorno das aulas presenciais, né? A gente já está mais de um ano aí com as aulas suspensas, mas quando retornar, as escolas têm que ter boas condições de funcionamento, né? Isso que é importante. Certo. E mais outra foto, aí mais Isso, em detalhe, né, Messiano? A estrutura isso. é bem grande, né, Messiano, para Sim, acolher uma quantidade significativa de alunos, né? são mais de 2.000 alunos, se não me engano, são 3 turnos de funcionamento, manhã, tarde e noite. São uma das poucas escolas, uma das poucas não, mas é uma escola que eu acho que tem a maior quantidade de alunos no bairro, né? São mais de 2.500 alunos, se não me engano. São mais de 20 e poucas salas, 22, 23 salas de aula, né? E funciona de manhã, de tarde e de noite, seja no ensino fundamental maior e no ensino médio, né? Então é uma escola, a diretora da escola, ela fez questão, eu acho que de colocar inclusive o ano de fundação da escola é de 52, olha, e ela foi inaugurada Poxa. no dia 20 de fevereiro de 1952, que era o primeiro ano do aniversário do governo do Zacarias de Assunção, né? O governo do Alexandre Zacarias de Assunção, que inclusive tem uma escola no bairro com o nome dele, né? E tem também uma rua do bairro também chamada de 20 de fevereiro, que é uma alusão aí a este aniversário de governo do Zacarias de Assunção. Mapeou tudo, né, Messiano? Exatamente, né? Para mostrar assim, que uma coisa tem relação com a outra, né? E o Sim. papel do historiador é justamente esse, tentar captar vestígios do passado para a gente poder entender esse presente, né? E como é que vem se construindo a identidade desse local onde nós moramos, né, Paulo? Porque você também é morador do bairro do Guamá, né? Rapaz, nativo. Pois é, nativo, pois Olha, é. gente, o Messiano, ele é muito, muito modesto, né? Ele não se apresentou. Quando ele disse, Messiano, fica à vontade para se apresentar, então vou Ah, tá. apresentá-lo. É meu amigo já de longa data, a gente se conheceu na lida na educação, né? Eu É. fui ser professor do Celina Anglada, ele era o gestor da USE, e a gente se conhece aí desde quando, Messiano? Desde 2008, né, meu irmão? É, Já é um bom 2008 por tempinho, aí. né? É, E é. agora ele é professor, né? Já a formação é para ser professor e é gestor escolar, né? Coincidentemente, ele é o diretor atualmente da escola onde eu trabalho, que é o Augusto Meira, né? Um abração para todo o povo do Augusto Meira Isso. e E que é é uma escola de fronteira, né? referência, exatamente. Ô, rapaz, E é uma tem uma escola de outra escola que referência, né? É precisa. uma escola importante, né? Ali que está localizada no bairro de São Brás, mas ela tem alunos de moradores de várias partes do bairro, especialmente aqui do Guamá, da Terra Firme, do Canudos, né? Curió-Utinga, então essa região toda também, os alunos de lá, os moradores de lá vão estudar na Escola Augusto Meira. Então, para mim também é uma satisfação e um privilégio estar lá, né, junto com uma equipe também muito atuante, muito comprometida, né, e tentando desenvolver o melhor trabalho possível. Diante das circunstâncias, Messiano, eu diria que a gente está fazendo um trabalho excelente, embora haja quem diga que professor não quer trabalhar, que professor não quer nada, né? Que só quer receber. Pelo amor de Deus, essa gente não conhece É, a é, realidade que a gente está vivenciando, né? A é gente todo um trabalha muito esforço, mais né? agora do que antes, né, Messiano? Porque a Sim. casa virou o trabalho, né? É verdade, tem um nível
trabalho elevado, né? É preciso também ter muito cuidado e muita atenção, porque para a gente não desmotivar o aluno, né? O aluno ele precisa estar muito atento, apesar de todas essas dificuldades, as limitações que existem, mas é importante que a escola mantenha uma certa relação com a comunidade e com o aluno, porque o importante é que ele tenha foco no estudo, porque nós sabemos o poder transformador da educação, né? E esses que criticam, né, o trabalho dos professores é justamente esses que querem perpetuar a ignorância, perpetuar a miséria, né, as desigualdades sociais que ainda são muito presentes no nosso país e na nossa cidade também, Disseste felizmente. tudo, Messiano. Vamos avançar aqui, senão a gente vai entrar numa de terapia Sim, de grupo, né? é verdade, verdade, verdade. Que é necessário, mas vamos deixar para outro momento. É verdade, é É, é. verdade. Vamos lá. Olha, Messiano, isso daí é Olha outra aí, homenagem, mais do que justa, é, né, meu irmão? sim. Isso aí é uma praça que existe aqui no bairro do Guamá, fronteira com o bairro de Canudos, num conjunto é o conjunto Alacide Nunes, mas a maioria dos moradores conhece como Monte Pio, né? E aí tem uma praça que foi na década de 80, 1980, era ali um local muito abandonado da área, né? Fica ali próximo à igreja de Santa Isabel da Hungria, Paulo. A igreja de Santa Isabel da Hungria, ali É. nesta região. E aí tinha uma área abandonada, e nessa área abandonada foi construída na década de 80 a prefeitura de Belém, né, construiu, inaugurou e homenageou o Frei Daniel com o nome desta praça. Uma praça pequena, uma praça modesta, mas mudou um pouco ali a configuração, né, o urbanismo, o desenho ali daquela área, ali, dando um pouco mais de condição de infraestrutura e mais de dignidade também para os moradores daquela região, né? Notar aí um pouquinho aí, tem uma estátua em homenagem ao Frei Daniel, né? Messiano, Perpetuar fala o um seu pouquinho nome. dessa estátua aqui. Na verdade, é a segunda estátua, né, dele nesse espaço, né? Isso, exatamente. É uma estátua mais melhorada, né? De bronze, se não me engano. Mas a primeira estátua foi uma estátua mais simples, mais modesta, e é uma estátua que representava o Frei Daniel Ranceniano, né, com as mãos enfaixadas. Essa estátua aí não, aparece o Frei Daniel, vamos dizer assim, sem a doença, né, de braços abertos, acolhendo o seu povo, acolhendo a sua comunidade, né, e aí a estátua anterior, ela representava esse Frei Daniel do jeito que muitos o conheciam, né, pela sua história, essa história vinculada ao leprosário do Tucunduba, né, aqui no bairro do Guamá. Então essa primeira estátua ela foi retirada, foi substituída por essa, e depois foi para o interior ali da igreja dos Capuchinhos, da igreja de São Francisco de Assis, ainda também fronteira ali do bairro do Guamá com São Brás, né? Messiano, essa primeira estátua está exposta lá nos Capuchinhos? Olha, Paulo, eu acho que não mais. Eu acho que não mais, ela não está mais. Eu recentemente fui lá na igreja dos Capuchinhos e não a encontrei. Também não sei qual o destino que foi dado a ela. Se ela foi deslocada para uma outra região ou ela simplesmente desapareceu, né? Mas a estátua original desta praça aí, ela não está mais lá para visitações também. Não sei se está guardado, né, em algum depósito lá da Igreja dos Capuchinhos. Certo. Então vamos avançar, porque ainda tem mais homenagem, quer dizer, Tem. a presença do Frei Daniel está marcada de várias formas, né? Na cidade, especialmente no Guamá, né? Vamos lá. É, vamos. Essa rua aí, Olha, Messiano. esta rua aqui, pois é, Paulo, essa rua aí ela tinha um nome anterior, ela foi substituída, esse nome foi substituído na mesma época em que foi inaugurada a Escola Frei Daniel, em 52, 1952. O nome desta rua, essa passagem aí no bairro do Guamá, fica ali próximo à feira do Guamá, né?
aquela área da feira, um pouco mais afastada um pouquinho, essa rua era chamada de Vai Quem Quer, né? Vai Quem Quer. E depois, em 52, ela recebeu uma certa melhoria, e homenagearam o Frei Daniel com o nome desta rua, né? O nome da rua é curiosa, né? Curioso o nome desta rua, porque Vai Quem Quer, né? Porque realmente era uma dificuldade trafegar pelas primeiras ruas do bairro, né? A gente gosta muito de falar sobre isso, porque o processo de urbanização do bairro do Guamá, ele foi muitas das vezes espontâneo, né? Os próprios moradores, né, quem são os moradores mais antigos, vão se reconhecer um pouco nisso, e até hoje em dia, muitas das vezes das melhorias das suas ruas é feito pelos próprios moradores, né, Paulo? A gente se lembra da Até nossa... hoje, né, Messiano? Até Até hoje, hoje. né? Mas na nossa época aí, com 20, 30 anos, era muito comum que tivesse nas ruas os mutirões, né? Isso. Então, fazer os mutirões, faziam Para ali aquela aterrar, para para capinar, aterrar, para tudo. É capinar e verdade, tal, verdade. né? Então era muito comum. Mas no início do processo de urbanização do bairro, né, década de 40, 50, 60, 70 principalmente, né, era, era, essas ruas nasceram por ações dos próprios moradores. Posteriormente é que o poder público vai ajudar na abertura das primeiras ruas, né, e aí vai incentivar este processo de urbanização, né. Então essa rua aí ela é simbólica, ela é mais uma homenagem a Frei Daniel, né? A antiga rua Vai Quem Quer, né? Era um Vai quem nome, quer encarar, né? Messiano, a lama e exatamente, tudo, né? exatamente. Lembrando, São gente, nomes, que o bairro do Guamá era praticamente Igapó, né, Messiano? é, Eu lembro de quando eu era criança, eu moro já na outra parte daqui, na fronteira com a Cremação. Eu é, lembro de ouvir os vizinhos mais antigos dizendo que, olha, jacaré batia no assoalho. Era, era pantanosa aqui a região, né? Então, isso tudo expressa bem aí o perfil da Vai Quem Quer, né? Aposto que não era bem exatamente. diferente do que eu ouvi aqui a respeito da área onde eu moro, né? Vamos ver a Isso. próxima. Ah, isso aqui é outra homenagem, né, Messiano? Sim, aí fica na fronteira aí já do bairro do Guamá com São Brás, né? Mais uma homenagem ao Frei Daniel. Tem um edifício pequeno de 3 ou 4 andares, se não me engano, né? Fica ali na esquina eu acho que da Rua Conselheiro, com a José Bonifácio, com a Isso, Conselheiro, José se não me Bonifácio engano, com o conselheiro mesmo. com o Conselheiro, né? E aí recebe o nome do Frei Daniel também. Fica muito próximo ali à Igreja dos Capuchinhos, né? A Igreja de São Francisco de Assis, que é mais conhecida como Igreja dos Capuchinhos. E aí é uma homenagem importante que foi feita ao Frei Daniel, né? Não só, é importante frisar, né, Paulo, que as homenagens, essa questão física, né, dos espaços que existem no bairro. Olha, estamos falando aqui do edifício, né? Falamos da escola, falamos da rua, falamos né, Da da praça? praça. E tem um porto lá no Igarapé do Tucunduba, né? Uma área de atracação lá, um pequeno porto também com o nome de Frei Daniel, né? Na região ali no Nordeste paraense, nós temos escolas, temos centros sociais, temos várias homenagens de igrejas, capelas em homenagem a Frei Daniel, né? Mas eu acho que o que é muito forte também, e essas homenagens aí físicas desses espaços, eles expressam muito a memória que os paraenses tinham e têm a respeito da história do Frei Daniel, né? A história de dedicação, a história de abnegação, né? De se dedicar às causas, né? Dos pobres, daqueles que mais precisavam, seja naquela região do Nordeste paraense, seja quando ele adentrou ali em 1914, olha, ele viveu 10 anos, né, dentro do leprosário do Tucunduba. Como você falou anteriormente, o leprosário do Tucunduba é como se fosse considerado pelos médicos e pela sociedade, né? Existia toda uma desinformação a respeito da doença, mas as pessoas achavam
que quem entrasse ali era como se fosse uma sala de espera da morte, né? E aí só que desconsideraram toda uma dinâmica de vida que os jansenianos implementaram ali, inclusive Frei Daniel, né? Frei Daniel talvez tenha vivido intensamente ali os seus 10 últimos anos de vida, né? Sempre atuando e sempre atuando ali em favor daqueles que precisavam da assistência espiritual, da assistência material, né? Então é um trabalho importantíssimo que o Frei Daniel desenvolveu ali. E após a sua morte, a sua fama ficou muito presente nessa região, né? Existe, eu esqueci de falar, naquela área mesmo existe lá uma creche com o nome de Frei Daniel, próximo ali ao Igarapé do Tucunduba, né? Uma região de uma ocupação que existia ali antigamente chamada de Pantanal, né? E existe todo um trabalho ainda que é desenvolvido pelos frades capuchinhos naquela região. Olha, Messiano, quero destacar-te aí a respeito da valorização que o povo ainda demonstra à memória do Frei Daniel, mas eu acho que já foi maior, né? Por exemplo, eu só observei que esse prédio se chama Frei Daniel porque tu me chamaste a atenção. Tem um prédio assim, eu nunca tinha visto o título, o nome do prédio. E aí, Messiano, eu sei que a retomada dessa memória, dessa importância do Frei Daniel, passa pela tua pesquisa, né? E aí eu queria que tu falasses um pouquinho a respeito do teu livro, que está no forno, né? Que é para o pessoal já ir se preparando, né? Que a gente vai fazer um outro momento aqui de exposição do livro, de lançamento do livro, um bate-papo a respeito do livro, que é a história do Guamá de um modo mais abrangente. Passa pelo Frei Daniel, ele é um tópico, mas o livro tem muito mais coisas, né? Eu queria que tu falasses um pouquinho, só um pouquinho, que vai para deixar aquele gostinho de quero mais e o pessoal já imaginando o que vem aí pela frente com o livro propriamente. Pois é, Paulo, eu quero te dizer que é uma satisfação voltar a falar sobre isso. Eu já estava há algum tempo, né, sem estar falando publicamente sobre essas questões. A minha pesquisa é desde 97, quando eu estava concluindo o curso de História na UFPA. Quero frisar também, eu morava, nesta época, na área onde existiu o leprosário do Tucunduba, né? Isso que me fez me apaixonar pela pesquisa, querer saber sobre este local, né? Já que a gente escutava muitas histórias quando criança sobre ele, né? E aí, quando eu estava pesquisando sobre isso, eu me deparei, evidentemente, não poderia deixar de ser, com o frade capuchinho Daniel de Samarate, né? Então, uma coisa foi ligando a outra, né? Uma outra coisa importante também, em 2002, eu era professor da escola Frei Daniel, e aí nós estávamos comemorando e fizemos todo um projeto para comemorar os 50 anos de fundação da escola, em 2002. E uma das ações desse projeto era a publicação de um pequeno livro, né? Um livro chamado Entre Dois Tempos, né? Que falava do Frei Daniel, da escola Frei Daniel, mas evidentemente são para falar do bairro, do Guamá, né? E agora, em 2021, quase 20 anos depois, a gente fez uma revisão, atualizou, né? E aí a gente está com o teu apoio também, isso é importante frisar, né? Sempre acompanhando, sempre, né, a gente fazendo toda essa parceria aí. Então, agora em 2021, já este mês, no máximo em junho de 2021, a gente vai apresentar novamente para a comunidade do bairro, né, para a sociedade como um todo, este livro, né, que fala sobre a história desse importante bairro da capital paraense, que é o bairro do Guamá. O Guamá merece, meu irmão. É um Gente, trabalho o de pesquisa trabalho de está longas muito bonito. datas, né? Mas que a gente tá retomando agora, né? Estou muito empolgado, muito assim, satisfeito por estar retomando essa pesquisa. Estamos pensando em outras coisas. Eu queria te dizer o seguinte, Paulo,
este novo livro, né? Porque praticamente é um outro livro, não é o mesmo, Sim, sim. né? Ele traz um documentário fotográfico com imagens, né? Muito legais do bairro, imagens da sua origem, inclusive, né? Inclusive tá a certidão de nascimento do bairro, viu, Paulo? Neste livro aí tem muitas coisas legais, como eram as primeiras ruas, enfim. Eu acho que a ideia é que o leitor realmente vai gostar de se deparar com este Guamá, que muitas das vezes a gente não fica atento a ele, né? A gente, com toda a nossa dinâmica de vida, a gente acaba não olhando com um olhar cuidadoso, né? Esse olhar pensando nessa diversidade que o bairro é. Né? Infelizmente, ainda tem um olhar muito preconceituoso, né? Muito depreciativo sobre o bairro, né? E aí a ideia é a gente mostrar um Guamá diferente, né? E aí construir novas possibilidades. Esse ano eu diria que não é nem se a questão não é nem mostrar um Guamá diferente, é mostrar o Guamá real como um Sim, espaço sim, repleto de cultura, de gente de bem, de gente trabalhadora, que claro, há criminalidade, há como todo em todo e qualquer lugar, né? Mas o Guamá tem muita cultura, tem muita memória, e o teu trabalho, o pessoal que está em casa, não estou dizendo isso da boca para fora, porque eu fiz a revisão do livro, né? sim. Acompanhei aí, eu fui o parteiro, né, Messiano? Foi, Todo o exatamente. processo. É. E esse O documentário incentivador, né, fotográfico, Paulo? O incentivador, meu né? irmão, Que foi, na não, verdade, Messiano, vamos assim, lá, vamos fazer, bora revisar isso, foi bora uma correria, colocar. né, meu irmão? Mas valeu a E, pena, e, Messiano, e valeu a existia uma pena. demanda, viu, Paulo? Uma demanda também da comunidade, porque esse livro já não tinha mais, não existia para aquelas pessoas. Então, as escolas utilizam muito esse material, né? E a ideia é fazer com que o morador, né? Os moradores possam ter acesso a esse conhecimento, né? A essa história que muitas das vezes, olha, eu vou só pra, de repente, para a gente não estender muito, quando eu era professor lá na escola Frei Daniel, eu perguntava para os meus alunos quem era Frei Daniel. Aí muitos achavam que era um professor da escola, que foi um diretor da escola, né? Mas que, na verdade, e hoje a gente tem assim, a gente fica muito feliz em quando essa geração, né, que acompanha um pouco isso, sabe um pouco de como é quem foi realmente Frei Daniel e qual a relação dele com o nosso bairro, né? Um bairro onde nós moramos e atuamos. Olha, Messiano, vamos contextualizar para o pessoal que está em casa. Nós Bom, estamos gravando essa nossa conversa em plena madrugada do isso, dia 18, véspera da partida, né, da data aí de falecimento do Frei Daniel. é, Essa é uma homenagem justa e merecida, mas também não é a única. A gente é, convida o pessoal, né, Messiano, para estender um pouquinho o seu olhar e ampliar o seu conhecimento a respeito do Frei Daniel, num evento exatamente. que vai ter após a estreia desse nosso vídeo, né? E, Messiano, dá Isso. o serviço, meu irmão, porque é muito importante a gente realmente divulgar, valorizar e, puxa, colocar à mão do povo Sim, sim. esse conteúdo, né? Exatamente. Não é a única homenagem, né? Tá sendo pensado todo um preparativo para daqui a 2 anos, daqui a três anos, né? Em 2024, quando vai fazer o centenário do seu falecimento, da sua morte, né? Mas nesta data agora do dia 19 deste ano, a Igreja dos Capuchinhos, né? Eu conversei com o Frei Wilton, ele é o vice-postulador da Casa de Beatificação do Frei Daniel, né? Eu, em 2000, 1997, 98, eu conheci, na época, o vice-postulador, o Frei Apolônio, né? Nós trabalhamos, inclusive, juntos em algumas outras pesquisas, né? E agora eu tive a satisfação de conhecer o Frei Wilton, né? E ele me falou de toda uma programação, né, religiosa que tá sendo preparada para o dia 19 e vai ter às 20h30 uma live no Instagram, né, no Instagram da promapa.cap, né?
Vou repetir, @promapa.cap, e tem também na @venerável Frei Daniel de Samarate. Lá no Instagram tem essa página lá, e aí vocês podem acompanhar um pouco de todas essas homenagens religiosas que serão realizadas em homenagem ao Frei Daniel, né? Inclusive, vão comentar como é que está todo esse processo e as expectativas, né, para a beatificação deste que é considerado a glória do clero paraense, né? Então, ele tem um nome ali, tem toda uma referência dentro da construção aí da história da Igreja Católica aqui no estado do Pará, né? E da Amazônia, Messiano, né? eu vou colocar essas informações para o pessoal que tiver interesse realmente em acompanhar, vou colocar na descrição do vídeo. Você pode acessar lá e acompanhar esse outro momento em homenagem ao Frei Daniel, que é imperdível. Olha, Messiano, tem gente que diz que o professor não trabalha, né? Olha aí a nossa Poxa, madrugada. olha aí. Tamanho quase 1 hora da madrugada, a gente Mas, está aqui. mas o Frei Daniel merece sim. Sim, sim, é verdade, é verdade. Messiano, É. nossa missão está cumprida, né, meu irmão? Acho que sim, Paulo. Acho que a ideia é essa, né? A gente não falar tudo, né? Falar um pouquinho para que as pessoas possam também se interessar. Eu quero frisar mais um outro aspecto importante, porque o Frei Daniel ele não foi proposital o que ele fez, mas ele deixou para a posteridade algo muito importante, que foi um diário. Ele escreveu um diário, né? Esse diário ele vem falando de vários momentos, né, da sua passagem, principalmente na época do Tucunduba, apesar desse diário ter sido escrito antes mesmo de ter sido internado no leprosário, né? Mas esse diário, o diário de serviço de Frei Daniel, é um documento importantíssimo para nós historiadores, e foi através dele que a gente consegue ter mais elementos para entender a história da hanseníase no estado do Pará, e também a sua história de vida, né? E a partir dela também as narrativas construídas pelos outros hansenianos que tiveram internados aí no leprosário do Tucunduba, né? Muito bom, Messiano, muito bom. Messiano, te agradecer, meu irmão, pela Eu, parceria, pelo bom papo, te parabenizar pela tua pesquisa e fazer votos de que tenhas muito sucesso no lançamento do teu livro. A gente vai estar junto nessa empreitada aí. E já fica o convite de antemão para todo mundo que está assistindo esse vídeo para se preparar para o lançamento do livro do Messiano e, claro, depois adquirir o livro, que tenho certeza que você vai ficar encantado. O documentário fotográfico, como ele destacou, é algo, assim, não dá para definir, gente. Tem muitas fotos raras, fotos assim que vão deixar vocês assim, caramba, era assim assim antes. que Como levou é a que mão, pode? Não imagino como é agora e como era antes. Tenho certeza que vocês vão ter exatamente. esse impacto. E aí, Messiano, abraço imenso para ti, meu irmão. Abraço para todo mundo que está assistindo. Tu queres fazer as tuas considerações finais? Eu quero agradecer a você. Eu sei que o seu canal é muito visitado, todo mundo frequenta o tempo todo, né? Então eu tenho certeza que também muitos vão curtir um pouco desse bate-papo que nós fizemos, né? É dizer que também é uma honra muito grande estar aí conversando um pouco contigo, né? Porque eu sei o quanto você é um incentivador dessa literatura, né? Dessa literatura que fala da gente, da nossa cultura, daquilo que nós, né, produzimos aqui na nossa região, né? Mandar também um abraço para todos e ficar atento aí a todas essas conversas que a gente vai desenvolver em torno aí não só do Frei Daniel, mas também de outros aspectos aí do bairro do Gomar. O bairro do Gomar, Paulo, tem muita história para contar, né? E aí a gente vai estar aí desenvolvendo essas conversas aí de vez em quando. Então, prazer, Muito um abraço jóia. a todos e um abraço a você. Legal, Messiano. Abração para ti, meu irmão. Abraço para todo mundo que está em casa. Não esquecer, quem acompanhou a gente até aqui e não se inscreveu no canal, por favor, fique à vontade para se inscrever. Ative também o sininho das notificações. Lembrando que no dia 21, nós teremos um grande evento no canal, é sexta-feira, dia
da língua nacional. Cada país comemora o seu idioma, aqui a gente vai comemorar a língua portuguesa, e para marcar essa data, nós vamos fazer um sarau litero-musical, em que eu vou apresentar poemas musicados por mim, né? São poemas de poetas consagrados. O Messiano conhece bem esse projeto, que a gente começou a fazer no Celina Anglada em 2008. E eu vou apresentar os poemas, voz e violão, né? E a garotada do Augusto Meira vai participar também recitando alguns poemas, dentre os quais poemas também de sua própria autoria, né? A meninada está escrevendo, Messiano, isso é muito bonito, viu? É Muito muito bacana mesmo. legal. Então tá todo mundo Parabéns, convidado. Paulo, pelo trabalho que você desenvolve aí, sempre incentivando essa garotada, o potencial que elas têm, né? Que essas pessoas têm. Então, tu tem feito assim, um papel primordial aí pela promoção da leitura, pela arte, pela cultura da nossa região. Parabéns. Ô, meu irmão, te agradeço pela consideração. As nossas escolas são celeiros de talento, Messiano, Sim. e a gente tem que realmente botar essa meninada para cima, porque é muito triste ver um talento se perder. E aí, todos os esforços que eu puder empreender para levar adiante, eu vou poder fazer, né? Vou fazer. Mas é isso, gente. Já está batendo o sono, a nossa É missão está verdade, cumprida, já está ficando muito comprida. Grande abraço a Um todo mundo, abraço, até a Paulo. Um próxima. abraço a todos. Acompanhem a programação do canal, fiquem à vontade para assistir os outros vídeos. E, bom, a casa é nossa. Abraço, Messiano. Tchau, tchau, meu irmão. Tchau, Obrigadão. tchau, Paulo. Até Valeu, mais, obrigado. povo.